Bem-vindos ao primeiro programa Aldeia Global de 2016, ano em que se comemoram 30 anos da entrada de Portugal na União Europeia. Uma janela de oportunidades para a região, mas também para muitos madeirenses que encontram nos diferentes Estados-membros novos desafios profissionais. Vamos conhecer o caso de Paulo Silva. O jurista madeirense trabalha na Comissão Europeia desde 2003. As instituições europeias dão emprego a cerca de 50 mil pessoas, cidadãos oriundos de vários países que encontram na Europa oportunidades para uma carreira profissional, um caminho seguido por alguns madeirenses. A RTP falou em Bruxelas com um jurista a trabalhar na reforma da legislação europeia sobre o direito fundamental de proteção de dados pessoais. É um direito que, obviamente, visa preservar, acautelar e garantir a privacidade das pessoas, sobretudo quando elas utilizam a internet, por exemplo, e quando têm de fazer face digamos, a certas empresas como a Google, a Facebook e outras que normalmente, digamos, utilizam dados pessoais das pessoas no âmbito do seu modelo de negócios. A lei não era revista há 20 anos. O mais complexo será reunir consenso dos 28 Estados-membros. É uma tarefa complexa, sem dúvida. A reforma da proteção de dados pessoais é uma reforma que estava por fazer há 20 anos, ou seja, a legislação atual tem 20 anos de idade, portanto, entretanto, e sobretudo em termos de internet, o mundo mudou completamente. Há novos desafios e esta reforma esperamos que venha precisamente fazer face, garantir os dados das pessoas e o direito fundamental à privacidade das pessoas no âmbito da atualidade e para o futuro. Antes de 2003, Paulo Silva trabalhou na representação permanente de Portugal junto da União Europeia. As minhas funções iniciais, quando trabalhava na representação europeia, eram funções de negociação multilateral. E essas negociações põem desafios particulares, têm uma dinâmica muito própria, ou seja, nós não estamos a negociar apenas com uma ou outra parte, estamos a negociar com diferentes Estados-membros e, portanto, é preciso escolher os bons argumentos, também persuadir esses Estados-membros, por exemplo, convencê-los de que uma realidade distante daquilo que eles conhecem, como a Madeira, que tem problemas específicos e que necessita também de uma abordagem específica por parte da legislação comunitária, foi algo difícil, mas eu creio que se fez e se construiu, digamos, um corpo jurídico que ainda hoje existe e que beneficia as chamadas regiões ultraperiféricas, onde a Madeira se inclui. A adaptação ao clima foi o mais difícil, mas não impediu o desafio por uma carreira internacional. Acho que uma carreira internacional é um desafio muito aliciante. Trabalhar em equipas multinacionais é algo extremamente gratificante, pessoalmente e profissionalmente, e sobretudo estar no coração de um ideal em que eu acredito, que é a construção da Europa, para mim é também um privilégio. Paulo Silva trabalhou também na área da contratação pública. Agora a missão é garantir a proteção de dados pessoais, tendo em conta as novas realidades. O Parlamento Europeu abre portas a jovens licenciados para estágios profissionais. As duas eurodeputadas madeirenses dão essa possibilidade a jovens da região. O programa Aldeia Global foi conhecer o caso de Carol Teles, a estagiar durante 3 meses no gabinete da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Olá, Ana. Olá, Carol. Carol Teles trocou a Madeira por um estágio no Parlamento Europeu. A proposta partiu da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, concorreu e foi selecionada para uma experiência de 3 meses. A senhora deputada Cláudia estava à procura de estagiárias madeirenses, independentemente de serem ou não filiadas num partido político,
e decidi concorrer. Era preciso ser licenciada e realizar um mini trabalho sobre empreendedorismo social. Enviei o meu currículo, fiz o trabalho e pronto, e depois fui selecionada. Não estava à espera, como é óbvio, e fui assim que de repente vim parar a Bruxelas. Licenciada em Direito, Carol mudou-se para uma casa com 24 línguas oficiais. É um ambiente diferente porque convivemos com pessoas de imensas nacionalidades que falam francês e o holandês e assim. E eu sou mais para o inglês, tenho mais à vontade com o inglês. O francês vou percebendo e assim, mas assim expressar-me não é lá grande coisa. Mas como há tanta nacionalidade aqui, toda a gente fala várias línguas, por isso não tive dificuldades de adaptação, nem com as pessoas que me rodeiam, nem os meus colegas de trabalho, nada. Senti-me sempre muito à vontade. Rapidamente habituou-se às rotinas de um parlamento com milhares de pessoas ao serviço. Faço trabalhos de pesquisa, dependendo dos temas que a senhora deputada me pede. Assisto a reuniões de comissões, faço um bocadinho de tudo, não apenas na área do direito, mas também faço algumas coisas a nível de legislação europeia, vou pesquisando e tentando interpretar para conseguir explicar o que é que realmente está ali, já que é a minha área de especialidade, mas estou sempre disponível para fazer qualquer coisa que seja necessário. No final do estágio, não tem dúvidas em recomendar a experiência a outros jovens. Se tiverem a oportunidade, que façam, porque não se perde nada. Se não gostarem, podem voltar e ir embora. Mas acho que a maior parte das pessoas vai gostar, porque não dá para explicar. É uma experiência diferente numa instituição importante para a sociedade, para o mundo. E aprendemos todos os dias algo novo e isso é importante a nível pessoal, como profissional, como académico. Com novos conhecimentos na bagagem, Carol Teles pretende iniciar em breve a tese de mestrado, mas sempre aberta a novos desafios. Portugal é membro da União Europeia desde 1 de janeiro de 1986. Seguiu-se um período transitório de adesão à então Comunidade Económica Europeia. Nessa altura, Portugal passou a receber fundos estruturais para a modernização do setor produtivo. A Madeira, considerada na época região pobre, assistiu a um forte crescimento, sobretudo ao nível da construção civil. Os fundos da Europa transformaram o setor numa espécie de Eldorado, criando postos de trabalho a residentes e imigrantes que encontraram na ilha boas condições de vida. Anos mais tarde, em 2002, entrou em circulação a moeda única em 12 Estados-membros. Atualmente, a União Europeia é composta por 28 países. Em estúdio está o Diretor Regional de Assuntos Europeus, Dr. Bruno Pereira. Que impacto teve a adesão de Portugal no dia-a-dia dos madeirenses? Boa tarde, antes de mais nada um bom ano a todos os espectadores da RTP Madeira. Estes 30 anos da União Europeia, ou de adesão, na altura, como disse, da Comunidade Económica Europeia, tem um balanço que é positivo, embora nos últimos anos com um processo, enfim, de uma certa crise, que é do conhecimento de todos nós. Mas eu elencaria 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, um ganho de cidadania. Nós deixamos de ser somente cidadãos portugueses, isolados, numa ilha que está mais próximo do continente africano do que do continente europeu, e, enquanto cidadãos, somos também cidadãos europeus. Ora, isso significa um conjunto de direitos do ponto de vista, em primeiro lugar, do passaporte, que, para além de ser português, é também comunitário, é também europeu, o direito em termos de votar para o Parlamento Europeu, o direito naquilo que é um conjunto de integração, de legislação europeia que em Portugal tem vindo a ser transposta e que permitiu realmente que Portugal seja hoje uma democracia mais consolidada, seja uma democracia, muito mais consolidada do que era, com certeza, em 1986, 11 anos depois do 25 de Abril. Portanto, em primeiro lugar, esta questão da cidadania, que é um ganho substancial para os cidadãos portugueses e madeirenses
madeirense em particular. Pois também houve a questão das infraestruturas que melhoraram diretamente a qualidade de vida? Muito bem. Essa é claramente, como diz aqui na sua introdução, um ganho mais visível por parte das pessoas, é aquele que é mais visível. Com a integração da União Europeia e com todo um conjunto de programas que existiram, conhecido como os programas operacionais, permitiu um investimento muito grande por parte da União Europeia ou de fundos europeus na Madeira, em infraestruturas rodoviárias, de acessibilidades marítimas, aéreas. O aeroporto, ele próprio, é também uma obra emblemática e também ela apoiada por fundos europeus. A questão, claramente, da agricultura, do setor produtivo, das empresas, do turismo. Portanto, tudo isto de milhões de euros permitiram que a Madeira se modernizasse, que o comércio se modernizasse e que tivéssemos tido realmente um crescimento económico durante muitos anos que foi efetivo e que, como disse inicialmente, infelizmente, no dia Albar, ou no início daquilo que foi a presente década, do ano 2000, entramos num período de recessão e que tudo estamos a fazer, as instituições europeias, os governos nacionais, regional, para alterar, digamos assim, esta conjuntura. O que é que a Europa pode fazer e que falhas é que encontrou e que encontra neste percurso europeu? O que é que falhou em termos de políticas europeias? Já falamos da parte positiva, convém também ter essa ideia do que é que, do seu ponto de vista, terá falhado. A questão social, porventura, agora compensada neste novo quadro? A questão social, que me refere especificamente, muitas vezes nós esquecemos daquilo que já que está um pouco instituído, como, por exemplo, a importância que tem o Fundo Social Europeu, aquilo que é o Fundo Estrutural da União Europeia para o apoio à formação profissional, que tem na vida e a importância que isso tem para muitos cidadãos, especialmente jovens. Mas nos jovens também a questão dos vários instrumentos que têm, dos vários programas, como o Erasmus+, que hoje em dia é tão conhecido e que permite uma mobilidade europeia. Quando eu falava há pouco em cidadania europeia, hoje em dia para um jovem europeu, e aqui na vossa peça vemos alguns exemplos, em que podem estar aqui no Funchal, como estar em Lisboa, como estar em Bruxelas ou em Berlim, e portanto os direitos são os mesmos e existem fundos europeus dedicados especialmente a esta mobilidade europeia que permite os jovens encontrar. Mas, não fugindo à sua pergunta, muito rapidamente, acho que às vezes a questão mais complicada tem a ver com um déficit, digamos assim, de participação democrática por parte das pessoas. Por mais que a União Europeia se esforce por comunicar, e exista, e aqui no vosso programa tem sido, por exemplo, a participação do programa Europe Direct, através aqui da Associação de Geografia Insular da Madeira, que é a entidade responsável por esse programa na Madeira. Por mais que esse esforço exista, há, de certa forma, um distanciamento entre muitas vezes os cidadãos, os madeirenses e as suas instituições europeias. E isso reflete-se na taxa de abstenção elevada para as eleições europeias? Claramente. Das eleições em Portugal, aquelas eleições que têm uma taxa de abstenção mais elevada. Isso diz tudo. O que é que falha, doutor? Falha um processo de comunicação que deve ser mais intenso, falha, acima de tudo também, nos últimos tempos tem esta crise que tem vivido, ditada muitas vezes por regras que são impostas por Bruxelas, ou pela União Europeia, tem levado, digamos assim, que as pessoas se sintam um pouco mais afastadas deste processo e mais que afastadas, descrentes. Sabe que há medição, há inquéritos permanentes por parte da União Europeia dos índices de confiança das pessoas, como é que as pessoas se sentem em relação às instituições europeias e esses índices que eram francamente positivos em relação à população portuguesa, aí não temos dados especificamente para a Madeira, a partir de 2010, 2011, entraram claramente numa recessão e são hoje em dia indicadores negativos. E, portanto, acho que só novamente o crescimento da nossa economia, só o atacar as questões como o desemprego e, portanto, conseguir taxas de empregabilidade mais elevadas, irá permitir que as pessoas voltem a ter uma confiança no projeto europeu, porque terão que perceber uma coisa, é que, acima de tudo, ele é a alternativa a esse mesmo projeto europeu. É uma alternativa muito complicada, é praticamente difícil de imaginar hoje em dia Portugal e a Madeira sem estar integrado neste projeto europeu. E, portanto, é essa alternativa que não existe e que as pessoas, com a melhoria da economia, que certamente ganharão também melhores índices de confiança. Doutor, um outro assunto. A Madeira recebe em setembro a Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, da qual a Madeira tem a presidência nesta altura. Que assuntos é que serão tratados? Quem virá à região nesta altura? Muito bem, eu posso dizer aqui que neste momento essa reunião decorrerá em setembro próximo. E que contará com a presença da senhora Comissária da Política Regional, Comissária Romena, a senhora Corina Cretu.
E, portanto, para além de, com certeza, muitos ou alguns diretores gerais, normalmente da DG Régio, da Direção-Geral dedicada às questões da política regional e outras áreas que poderão ter aqui interesse. E, portanto, para além disso, todos os presidentes, os 9 presidentes das regiões ultraperiféricas, incluindo, como é evidente, o Presidente da região autónoma da Madeira, quem preside esta conferência neste ano, e, portanto, todos os restantes 8 presidentes, bem como outras individualidades que serão convidadas. E, portanto, os temas a tratar. A Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas é, acima de tudo, um organismo de defesa dos interesses, das tais especificidades, como falava o Dr. Paulo Silva ali, e que levou, por exemplo, que no Tratado de Funcionamento da União Europeia tivesse um artigo ou 2 artigos específicos em que permite medidas de discriminação positiva, medidas favoráveis a essas mesmas regiões. E, portanto, essa grande conquista que o Tratado, na altura de Amsterdão e depois do Tratado de Lisboa, confirmou, no fundo, permite-me dizer, a Constituição da União Europeia, não é formalmente, mas uma espécie de Constituição, que são os Tratados de Funcionamento, garante às regiões ultraperiféricas um tratamento diferenciado. Ora, esta conferência é um pouco um clube dos presidentes que funciona como um lobby, como uma fonte de pressão junto às instituições europeias para que os interesses específicos das regiões ultraperiféricas sejam entendidos por parte das instituições europeias. E que interesses podem estar em cima da mesa em concreto nesta reunião no Funchal em setembro? Com certeza aquilo que são os temas hoje em dia mais importantes por parte da União Europeia. Enfim, a questão energética, como sabem, uma das áreas principais da atual Comissão, liderada pelo Sr. Juncker, é a questão do mercado único energético e, portanto, como é que uma ilha, como é que uma região ultraperiférica, longe das redes transeuropeias que existem na Europa continental, onde podemos ir buscar através de redes transeuropeias eletricidade a preços mais baixos, de várias origens, do gás, da energia nuclear. Aqui numa ilha isso não é possível. E, portanto, como é que as regiões periféricas, perante esta desigualdade territorial que têm, o isolamento que têm, o que é que podem fazer em relação a isso? Ora, acima de tudo, o caminho passa muito pela introdução de ainda mais de energias renováveis, mas por medidas de apoio concreto financeiro para que as regiões possam fazê-lo. Portanto, esta questão de energia claramente será algo muito importante. A questão dos transportes, sempre. As regiões ultraperiféricas vivem dos transportes. Sem transportes estamos isolados. Portanto, ela é fundamental debatê-la e, com certeza, outros temas, como, por exemplo, aquilo que será o pós-já 2020, como sabe, temos um quadro comunitário, um programa operacional que vai de 2014 a 2020, mas estamos já a trabalhar nesse mesmo pós-2020. Podemos, por exemplo, nesse pós-2020, rever a questão do indicador da coesão, da política de coesão, o caso concreto do PIB, muito polémico. Deve ser esse o indicador a ter em conta? Penaliza nesta altura a região autónoma? Isso é um dos temas que a Comissão já iniciou um franco debate, uma discussão pública com todos os intervenientes e que neste momento não há ainda conclusões, elas estão a decorrer, mas que poderão passar pela utilização de outro tipo de indicadores. E esse indicador tem uma grande vantagem. É já conhecido, não há muitos enganos do ponto de vista estatístico, embora a região, como disse bem, através da implementação de um novo sistema europeu de contabilidade, passou quase de uma forma artificial, enfim, de região mais rica para região quase menos rica, através meramente de uma questão contabilística, do sistema que é utilizado, o chamado SEC 95 para o SEC 2010, mas tem essa vantagem de ser um processo já conhecido. Outros poderão existir indicadores mais na área social, indicadores de desemprego, indicadores de taxas de alfabetização e, portanto, que se calhar dão uma imagem mais real dos territórios e não somente da questão do rendimento da riqueza, como hoje em dia é utilizado. Este será, com certeza, um dos temas utilizados, ou melhor dizendo, debatidos aqui no Funchal, na conferência em setembro. Muito obrigado, Dr. Bruno Pereira, por ter vindo ao programa Aldeia Global. Eu que agradeço o vosso convite. Muito obrigado. Prosseguimos neste programa, dando conta que abrem este mês as candidaturas ao Programa Comunitário de Apoio ao Mundo Rural. O montante global do programa até 2020 é de 180 milhões de euros. As medidas ao investimento incluem apoios à instalação de jovens agricultores, agroindustriais e empresas agrícolas. As candidaturas abrem, como disse, nos próximos dias. A criação de infraestruturas agrícolas é um dos eixos prioritários. De janeiro a março serão realizadas sessões de apresentação do programa em todos os concelhos da Madeira e também do Porto Santo, ações direcionadas sobretudo para os agricultores.
A integração europeia abriu portas a intercâmbios, por exemplo, na área da cultura e gastronomia. A Confraria das Couves de Bruxelas é um dos exemplos. O 30º capítulo da Confraria contou com a participação de vários membros. A Madeira esteve representada. 75 confrarias reunidas no mesmo espaço são provenientes de vários Estados-membros. Cada confraria ostenta traje e símbolos diferentes, de acordo com as tradições de cada país. Desta vez, o convite partiu da Confraria das Couves de Bruxelas. O encontro serviu de promoção da gastronomia e da cultura. A confraria faz sempre questão de estar presente no sentido de continuar o seu trabalho, que é promover e divulgar a Madeira e os seus produtos, e mais uma vez estamos cá nessa condição para, junto dos belgas, deixarmos uma mensagem no sentido que a Madeira os espera muito em breve no nosso capítulo, que será em abril, e que neste momento já temos a confirmação, quer da presença dos belgas, desta confraria, e não só. Temos outras confrarias que neste momento já nos garantiram a sua presença na Madeira, o que para nós é muito grato e de facto é um reconhecimento do trabalho que fazemos em prol da Madeira, na sua divulgação, na sua promoção, dos seus produtos, da sua gastronomia. A intronização de novos membros honorários é um ritual comum nos capítulos de cada confraria. A Couve de Bruxelas ficou mais conhecida, mas o vinho Madeira também vai ganhando alguma expressão na Bélgica. O vinho da Madeira aqui na Bélgica é mais promovido do lado dos flamengos, porque aqui na Bélgica há essencialmente 3 regiões e do lado dos flamengos, por razões históricas, é mais o vinho da Madeira que é conhecido, e lá temos especialistas que, aliás, vamos promover uma prova de vinhos da Madeira. Ainda não temos a data, mas o nosso próximo programa vai ser esse, vai ser fazer uma prova de vinhos da Madeira, com um senhor que é belga, que conhece imenso de vinhos da Madeira, porque nós, mesmo no meio dos portugueses, não temos assim muita gente que conheça. O conceito de confraria surgiu na Idade Média. Os mestres de cada ofício organizavam-se nas chamadas Irmandades. Em 1982 surgiu a Confraria dos Vinhos de Portugal. Foi uma iniciativa do Presidente da República Português, da altura, que era o Presidente Ramalhianos, que veio a Bruxelas no âmbito das negociações para a entrada de Portugal no que na altura ainda não era a União Europeia. E surgiu a ideia de formar a confraria, foi em 1982, e nessa altura, aliás, penso que a primeira grã-mestre da confraria foi uma senhora que era a Luísa Calen, que pertence à família Calen dos vinhos do Porto. As confrarias multiplicam-se um pouco por toda a Europa, abrindo portas à divulgação das tradições de cada Estado-membro. O Centro de Informação da Europa na Madeira apresenta-nos esta semana o projeto Europa vai à tua escola. A iniciativa pretende esclarecer os mais novos sobre as questões europeias. Em programas anteriores do Aldeia Global, tentamos explicar como funcionam, no fundo, os centros de informação da rede Europe Direct. Dissemos que trata sobretudo de dar apoio e, no fundo, responder às dúvidas que os cidadãos possam ter relacionadas com os assuntos europeus e com o projeto europeu na sua generalidade. Muitas das vezes esse apoio implica da nossa parte sairmos do nosso gabinete de atendimento e irmos, no fundo, ao encontro dos cidadãos. Foi isso, no fundo, que nós fizemos desde 2013, com um público muito especial, o público mais jovem das comunidades escolares, através do projeto A Europa vai à tua escola. No fundo, tratam-se de ações de sensibilização que desenvolvemos dentro dos estabelecimentos de ensino e que são adequadas, em termos de conteúdo, às idades dos diferentes níveis de ensino, desde o primeiro ciclo, passando naturalmente por segundo e terceiro ciclos e terminando também no ensino secundário. Estas ações de sensibilização apoiam-se numa apresentação multimédia,
tem uma duração aproximada de 45 a 90 minutos, isto é, correspondente a um tempo ou a 2 tempos letivos, são absolutamente gratuitas e, de uma forma geral, também fazem-se acompanhar de um conjunto de materiais que procuramos, no fundo, oferecer ao estabelecimento de ensino, neste caso para utilização na biblioteca ou através do Clube Europeu, pensando, no fundo, no desenvolvimento de apoios e projetos dentro do estabelecimento de ensino. Portanto, fica também aqui esta dica às escolas que pretendam, no fundo, beneficiar deste nosso serviço, bastante para o efeito entrar em contacto com o Centro Europe Direct ou, entrando no site, verá com certeza um formulário que terá que ser preenchido no sentido de dar a indicação do horário e das turmas a que se destina esta ação de sensibilização. E porque se trata do primeiro programa de 2016, gostaria também de aproveitar esta oportunidade de, em nome de toda a equipa do Centro Europe Direct Madeira, desejar-lhe assim um feliz ano novo e esperar que efetivamente este ano corresponda às suas melhores expectativas. Nós voltamos a ver no próximo programa da Aldeia Global. O desafio às escolas está lançado no final de mais um programa Aldeia Global. Regressamos dentro de 15 dias para dar a conhecer mais projetos da Europa com impacto na Madeira. Até lá, boa semana.